Fala galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá? Quem tá com o microfone aí, a Gazelle falou boa noite, estou ouvindo. Show. Bom que vocês estão ouvindo, que dá pra gente continuar aqui, tá? Gente, não sei se vocês viram lá na plataforma, mas o coordenador já botou uma EP lá. Agora tem coordenador e coordenadora, né? E botou um AEP lá bem interessante. Eu achei as questões bem legais, assim. Porque, assim, é a base, é da onde ele vai tirar as coisas, tá bom, gente? Tá? Pelo que eu percebi, são as questões que eles vão literalmente focar, tá? Eles fizeram uma IP nova, né? Com questões novas, usando muito gráfico, né? Então, a gente tem que focar no que eles estão mais focando para a prova de vocês, tá? Então, o que eu dei uma olhada, né? Eu já dei uma olhada nas questões e vi que gráfico é bastante, tá sendo bastante cobrado, né? E o cálculo de limite, né? O cálculo de limite também bastante cobrado, tá bom? Então, eu vou mostrar essa IP para vocês primeiro, tá? Depois, a gente dá uma olhada também nas questões do livro, né? Se alguém já tiver alguma dúvida antes de eu começar, tá? Pode falar que a gente começa pela dúvida, tá bom? Existe até uma questão que foi cancelada do livro, mas que dá para fazer. Eu queria até mostrar para vocês. Eu pesquisei aqui, né? Fiz a conta e dá para a gente fazer aqui, só para ter mais uma questão para vocês, tá bom, gente? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida antes de começar? Senão eu vou espelhar aqui e vou começar a falar as questões, tá? Gente, não fiquem com vergonha, tá? Liga o microfone e fala mesmo, me interrompe. Sem problema nenhum, beleza? Então vamos lá. Vou espelhar aqui. Deixa eu ver. Vou levantar essa janela aí. É que eu queria mostrar para vocês esse aqui, ó. Tá vendo, gente? Vou sempre já mostrar com gabarito, tá? Porque às vezes fazer fica um pouco complicado no mouse, mas aí eu vou mostrando para vocês, tá? Vocês percebem que, literalmente, desculpa, ó, gráfico, tá vendo? Gráfico de novo, cálculo de limite, tá vendo? Aí tem uma função para calcular o limite de novo, aí outra função para achar o limite de novo, tá vendo? E aí a gente vai ter que analisar direitinho como é que ele vai fazer as questões, tá? Aqui, ó, limite de novo, tá? E até queria falar com vocês essa questão de módulo aqui, para vocês terem muito cuidado com isso, tá? Porque o módulo, né, ele depende para onde x está tendendo, tá? Então, o módulo de x, né, vocês sabem que o módulo é uma distância, né? E se o módulo é uma distância, vai ser sempre positivo, tá bom? E aí, se é sempre positivo, se o x está tendendo para um número negativo, o módulo ficar positivo, né, ele vai ter que ficar assim, ó. Eu estou até pulando, né? Mas, por exemplo, aqui o x está tendendo a -5, né? Vou aumentar aqui. X tendendo a -5. Então, esse módulo de x, né? Ficou grande aqui. Ele na verdade, menos x, tá? Porque como o x está tendendo a -5, vai jogar com esse menos, vai virar um valor positivo, tá? Olha aqui, o módulo de x, ele vira menos x por causa disso, tá? Porque o x tendendo a um número negativo. Quando ele está tendendo a um número positivo, normalmente, o módulo de x, ele é x mesmo, porque não precisa do menos na frente para você poder transformar num número positivo por ser uma distância. Ok, gente? Tranquilo? Então, sempre que tiver tendendo. Boa noite, professor. Boa Então, noite. sempre que tiver tendendo a um número negativo,
Se for módulo, vai ser menos x, né? Isso aí, para virar positivo. Isso aí. Beleza. Porque o que que é a definição de módulo, né? Tá, módulo de x, né? Eu botei aqui do lado, mas vai ficar muito. Eu botei esse negócio maior assim para ficar até melhor para eu escrever, tá, gente? Vou passar ali por cima mesmo. Módulo de x. A definição dele é igual a x, tá? Normalmente, se x for maior ou igual a zero. Tá? Se ele for maior ou igual a zero, ele é x normalmente. E ele é menos x, tá? Se o x for menor que zero. Ela tem essa definição, o módulo de x. Beleza? Tá bom? Só para vocês gravarem isso daqui, tá? Beleza. Acho que eu vou botar azul para ficar. Não, azul ficou muito verde escuro. Não vou deixar o preto mesmo também. Então, vou apagar aqui. Vou começar lá de cima, tá? Depois a gente vai terminar nessa daqui. Vamos ver como é que vai o andamento aqui, tá, das coisas. Gente, olha só. Não sei se na aula passada a gente já fez algumas questões de gráfico assim, tá? Mas como vocês calculam aqui? Aqui já está com solução, né? Aqui já está com valor, mas como é que a gente vai ver literalmente o limite quando o x tende a zero, né? Porque olha só, quando o x tende a zero, gente, pensa bem, olha para o gráfico e vê aonde que ele está passando quando o x for zero, né? Alguém consegue enxergar aonde que ele está passando quando o x é zero? Lembrando que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Alguém botou no chat aqui. No 1, isso aí, Graziela. Quando o x for zero, né, ele passa literalmente no eixo y, né? Então ele está passando no ponto 1 aqui. Só que lembra que limite não é literalmente no ponto, é na vizinhança dele, né? Então não é literalmente no ponto, né? Então o que que você tem que ver? Você tem que ver na vizinhança dele se pela esquerda e pela direita estão convergindo por um, estão indo por um os dois, tá? Se pela esquerda estiver indo para um valor e pela direita estiver indo para outro valor, não existe limite, tá? Mas se estiver indo para o mesmo valor, como assim, eu tenho um macete para falar com vocês, gente. Se vocês verem um gráfico sem nenhuma interrupção, tá vendo? Se você fosse desenhar isso daqui, pegasse um lápis, você percebe que você não vai tirar o lápis do papel, tá vendo? Não tira o lápis do papel. Ou seja, tem limite em todos. E o limite vai ser o ponto mesmo, onde você vai jogar. Tipo, qual é o limite no x tendendo a zero? É o 1, tá? Onde que é o limite, por exemplo, de x tendendo a 2, né? Você percebe que x tendendo a 2, aqui no 2 é zero, tá vendo? Porque, olha só, x tendendo a zero, né? Aqui, né? Pela esquerda eu estou indo para 1. Pela direita também estou indo para 1. Ou seja, então o limite é 1. Mesma coisa no 2. Que dá zero, né? Porque está passando no eixo x. Ó. Pela esquerda eu estou indo para o 2. Pela direita, que eu estou indo para o 2, não, estou indo para o zero, né? Para o valor zero. Né? Pela esquerda eu estou indo para o valor de zero no y. E pela direita também. Ok? A mesma coisa, por exemplo, na letra B. X tendendo 1 vai para menos 3, né? O 1 está aqui. O 1 ele está sendo ligado no menos 3. Mas você percebe que se você vier pela esquerda, ele está indo para o menos 3. E se você estiver indo pela direita, ele também está indo para o menos 3. Tá? Por isso que dá menos 3. Limite de x tendendo a 3. 3 está aqui. Ó. O 3 está sendo ligado a 1. Tá vendo? Se você vier pela esquerda, ele está indo para 1. Se você estiver vindo pela direita, ele também está indo para 1. Então, o limite de x tendendo a 3 é 1. Limite x tendendo a 4 é 0. O 4, gente, ele tá. O gráfico está passando em cima dele, né? Então quer dizer que o y é 0. Tá? Por isso que dá 0. Então, vindo pela esquerda, ele está indo para o 0. Indo pela direita também está indo para o 0. E limite de x tendendo a 5 de menos de f de x dá igual a menos 3, ó, porque o 5 ele está indo no menos 3. Aí vocês percebem o quê? Pela esquerda ele vai para menos 3.
e pela direita também vai pelo menos 3. Tá? É nos pontos, né, do gráfico, né? Oi? É nos pontos, né, do gráfico, né? Então, quando não tem interrupção nenhuma, cara, os valores são os pontos mesmo. Entendeu? Deixa eu ver se Ah, tem, tá. se tem algum. É, Você tá vendo? É um gráfico normal, não tem interrupção nenhuma. Vão ser os valores dos entendi. pontos mesmo, bem simples, assim, bem fácil. Entendeu? Aham. Deixa eu ver se é algum. Tomara que caia um desse na prova. Ô, pô, se cair na prova é uma beleza, hein? Deixa eu Opa! ver se tem uma interrupção aqui. Vocês percebem que mesmo com bolinha aberta aqui, ó, você não tem uma interrupção, entendeu? Veio aqui e continuou depois aqui com a bolinha, mas continuou, tá vendo? Aqui também vai ser tranquilo. Deixa eu ver. Dessa terceira aqui, deixa eu ver se tem alguma interrupção. Deixa eu ver. Pô, aqui não tem, cara, mas no livro tem um que tem uma interrupção bem legal para mostrar para vocês que não existe. Tá? Tanto que todos tenham, tá vendo? Tá? Deixa eu, antes de terminar isso daqui, tentar mostrar para vocês aqui no livro se tem um exemplo feito. Vou mostrar para vocês aqui. Queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, o gráfico tá vindo assim, a linha tá vindo aqui, a bolinha aberta aqui no um, tá? E aí, depois ele continua no outro. Você repara que você teve que tirar para você fazer isso no lápis, você teve que tirar o lápis do caderno para você fazer. Então não tem uma continuidade, entendeu? Então não existe limite de te estendendo a um, porque pela esquerda, né, ele está indo para esse valor aqui, que não está escrito aqui, tá? E pela direita ele já está indo para esse valor aqui, ó. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Pela esquerda está indo para um valor, pela direita está indo para outro. Por isso não existe um limite. Tá bom, gente? Por eles não se conectar, não existe limite, é isso? Porque assim, olha só, vamos dizer, vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer, porque esse gráfico aqui, ó, tem alguém botando no chat rapidinho. Se alguma dessas bolinhas fosse fechada, existiria o limite? Não, Gazela, nem a questão de bolinha aberta e fechada, é a questão do gráfico ter uma descontinuidade bem forte, entendeu? Um tá em cima e o outro tá lá embaixo, entendeu? E isso que faz que não ter limite, tá? É isso que faz, não a bolinha aberta ou fechada. Que olha só, deixa eu só mostrar aqui qual é essa função que ele está mostrando, tá? Nem sei se qual é que é essa daqui. Essas questões do livro são meio confusas, né? Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui. É f de x. É essa daqui mesmo. 1 menos x sobre x menos 1. Tá vendo? Então, quando ele está vindo por aqui, ele faz uma função constante, tá? E aí chega no 1 aqui. Por que a bolinha aberta, né, nessa função aqui, tá vendo? Porque se eu botar um aqui embaixo, gente, vai zerar, né? Não pode. Então, a bolinha aberta. Por isso que é bolinha aberta em tudo, tá? Porque não tem como... O 1 não tá no domínio, tá? E já na outra parte aqui de baixo, você repara que é a mesma coisa. O 1 também não pode ser usado, né? Então, outra vez bolinha aberta aqui, tá? Por isso que a gente não pode usar o 1 no domínio. Só que você repara, né, que todos os números antes, né, por exemplo, vou, vou jogar aqui antes do 1, tá? Por exemplo, o 0, quando x é 0, né? Quando x é 0, dá 1 em cima e menos 1 embaixo, que módulo de menos 1 dá 1. Então, 1 sobre 1 dá 1, né? Então, na verdade, esse ponto aqui que passa aqui, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Aqui é 1, tá? Beleza? E quando eu boto agora depois do 1, né? Que são valores aqui para frente também, né? Eu reparo que, só para saber o valor daqui, tá, gente? Eu acredito que seja menos 1. E 1 foi junto. O que vocês reparam aqui? Se eu jogar agora depois do 1, tá? Vocês reparam que vai ser negativo agora, né?
Se você vai jogar, por exemplo, o 4 aqui, dá menos 3 em cima, e 4 menos 1 dá 3 embaixo, ou seja, dá menos 1. Então, aqueles valores lá embaixo, tá? Eles estão ligados ao menos 1 também. Aqui é 1, né? Esse ponto aqui, tá, gente? E esse daqui, ele vai no menos 1 aqui. Aí, o que eu quero dizer mostrando isso daqui para vocês? Quando eu venho pela esquerda, x tendendo a 1, tá? X tendendo a 1. Quando eu venho pela esquerda, ele está indo para onde? Para 1. Quando eu venho pela direita, ele está indo para onde? Para o menos 1. Quando o limite está convergindo para dois valores diferentes, não existe um limite. É isso que eu queria explicar para vocês. Entenderam? Tá? Pode botar no chat se tiver com vergonha ou falar no microfone aí, tá, gente? Entendi. Tá? É isso que eu procurei um exemplo aqui, só para mostrar para vocês quando não existe o limite, no resto existe. Tá? E é o valor do ponto, não, vocês não vão ter problema nenhum. Caindo questão assim, vocês vão acertar, não tem como fugir. Tá? Vou voltar aqui para o exercício, acho que está aqui embaixo. Cadê? Tá aqui. Né? Alguém botou alguma coisa no chat? A Graziele falou que entendeu, beleza. Então, vocês reparam que, por exemplo, na número 2, tá? Mesmo tendo a bolinha fechada aqui, ó, né, no 1 e aqui aberto, ó, você vê que o gráfico ele não tem uma descontinuidade, ele continua, ó, chegou aqui e continuou. Gente, o único perigo aqui, se vocês reparam, né, é no 1 aqui, né? Você tem que analisar direitinho. O resto está contínuo aqui, é o valor do ponto. Então, por exemplo, quando o limite de x tendendo a zero, né? Aonde que o x tendendo a zero? Dá 1, aqui o 1, tá vendo? Então, não tem mistério, o ponto é 1. Por exemplo, limite de x tendendo a menos 1. Menos 1 dá quanto? 2. Porque tem uma continuidade, vocês não tem problema nenhum de achar esse valor. Tá? Estão percebendo que é fácil? Que não é difícil? Sim, sim. E nesse exemplo ficou até mais claro quando você disse pela esquerda e pela direita. Que ele está cortando um ali no caso, né? Vamos supor. Aqui, né, que você está falando? Isso, ele está cortando o gráfico pelo mesmo ponto, né? Isso Que você aí, tinha isso aí. comentado Isso aí, porque quando você vem, o né, outro. O outro estava cortando no menos um em um. Esse está cortando. os dois estão Tá indo para cortando 1. no gráfico. Ó, pela esquerda está indo para. E, Na verdade, ele está indo para o 2, né? Pela pro esquerda ele dois. está indo para o 2 e pela direita ele também está indo para o 2. Né? Então, ele tem limite, não tem problema nenhum. Entendi. Tanto que aqui, ó, limite de x tendendo a 1 dá 2, porque pela esquerda ele está indo para o 2 e pela direita ele também está indo para o 2. Tá? Independente se ele tem valor no Então, ponto beleza. aqui. Agora, se ele pergunta, né? H de 1, né? Aí não é mais limite. Aí é o valor de H no x igual a 1, né? Aí, x igual a 1, o valor dele é 1, ó. Porque a bolinha fechada está no 1, tá vendo? Não é o 2 é a bolinha aberta. Tem essa diferença só, né? Tá? Tem alguma coisa no chat aqui. Ah, Lucas, boa noite, que a gente tá fazendo os exercícios aqui do EP, tá? Qualquer dúvida, é só chamar aí. Tudo bem, gente? Aqui, ó, H1 é 1 porque o ponto é fechado, a bolinha é fechada. O 1 vale 1, tá? No ponto 1 mesmo. Mas o limite de x tendendo a 1, né, é o 2, porque é onde pela esquerda e pela direita eles estão convergindo, tá? Então, eles botam assim para você literalmente ter a certeza que tem uma diferença entre limite e o valor no ponto mesmo, ok? Tá? E H de 3 é Nesse H3, por exemplo, o ponto é onde? H3, É, aqui, ó, isso. 3, né? Vou fazer aqui. O 3 aqui, ele tá ligado ao 2 lá, né? Esse aqui é constante. Ah, sim. Então nesse faz um ponto, como se fosse um ponto, né? Ele bate aqui nessa reta constante. Aqui tudo é 2, 2, 2, 2, 2, tá vendo? Então, 3 vale 2, Entendi, o beleza. 4 também é 2, e assim diante.
Entendi. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver se eu sou do outro gráfico é um pouquinho mais difícil. Que vocês vão reparar que gráfico é a parte mais fácil, tá? E eu, como tá vindo 3 questões, deve cair na prova, né? O problema é a limite, tá? O limite tem algumas coisas que fogem um pouquinho do normal que a gente vai ter que analisar direitinho. Então, a gente vai fazer hoje. Mas, Pedro, o quilo do floco de milho é R$ 10. Vai ser sem açúcar. É sem açúcar. Só que E o você, rapaz com esqueceu o microfone aberto. 12,80, você comprou 1 quilo de floco de milho e 1 quilo de açúcar. Acho que deixou aberto aí. Eu vou tirar o áudio de todo mundo só para. Eu acho que ele tirou já. Então vamos lá. Aí, ó, limite de x tendendo a zero, né? Quando vocês veem que eu pedi para vocês analisarem o gráfico aqui, tá vendo? Vocês percebem que de novo não tem uma descontinuidade, né? Tem até bolinha aberta e fechada em alguns pontos, né? Que é onde poderia ser perigoso, mas vocês percebem que o gráfico mesmo ele tem uma continuidade aqui, né? Ele ele só não teria limites, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Se ele viesse com o gráfico aqui, parasse aqui e pegasse nesse ponto e começasse a vir para cá. Aí ia ter uma quebra, entendeu? Mas não tem. Não tem. Então, ó, por exemplo, quando x tende a zero, ele dá 1, né? Beleza, é aqui 1. Tá, aqui não tem problema nenhum. X tendendo a 2, né? X tendendo a 2 dá 5. Ó, x tendendo a 2 dá 5. Ó. Não tem problema nenhum também aqui. X tendendo a 2 dá 5. Não tem descontinuidade nenhuma, tá? Limite de x tendendo a 7. X tendendo a 7 é 0. Porque está passando pelo eixo x, né? Então, vai para o 0. Também não tem descontinuidade nenhuma. Limite de x tendendo a 5. A 5, cadê o 5? Dá até difícil de olhar aqui. O 5 está aqui, tá vendo? O 5 ele está indo no menos 4, sem descontinuidade nenhuma, então não tem problema nenhum. Limite de x tendendo a 8. X tendendo a 8, está indo aqui ó, na reta constante, que é o 5, tá vendo? Daqui em diante, ó, o valor é 5, né? Então não tem problema nenhum também. X tendendo a menos 3, né? Ó, tá vendo que o menos 3 aqui vai no menos 1, tá? Então não tem descontinuidade nenhuma e é o ponto mesmo, tá? Limite de x tendendo a 10, tá? O 10 está aqui, tá indo na constante, então é 5 do mesmo jeito. Limite de x tendendo a 3 vai para 0 porque ele está passando em cima do eixo, tá? Então está passando em cima do eixo x, então ele vai para 0. Tá? E limite de x tendendo a 1 vai para o 2. Né? Ó, aí que você pode pensar, caraca, aqui posso ter um problema, né? Porque aqui a bolinha fechada, aqui a bolinha aberta. Mas como eu falei, o limite, como está tendo uma continuidade do gráfico aqui, não tem problema nenhum, tá? Aqui é 1, né? X tendendo a 1. Ele está nessa bolinha aqui aberta no gráfico, tá? Pela esquerda, ele está Quando indo. ele bate no gráfico, né? Quando ele bate no gráfico. Se eu pedisse para você G1 dá 1. Agora, o limite de x tendendo a 1 é no gráfico lá indo pela esquerda e pela direita. Quando eu venho pelo gráfico, esquece o ponto, tá? O 1 está aqui, né? Eu estou indo no gráfico. Tá? O gráfico aqui, ele é bolinha aberta aqui, mas ele tá, quando o gráfico está indo, ele está se aproximando do 2, tá vendo? Está indo para o 2, pela esquerda. Pela direita, a mesma coisa, ele também está indo para o 2. Ou seja, o limite x tendendo a 1 dá 2. Tá? Agora, se eu pedisse, eu tenho que falar toda hora porque tem uma diferença. G de 1, isso é o quê? Qual é o valor de G de X quando X for 1? Aí sim você vai uma bolinha fechada. 1 é ligado no 1. Aí é diferente, tá? Limite a vizinhança. Quando é no ponto, né? Aí você pega o valor mesmo que está ali no gráfico. Tá? No chat aqui.
Então, beleza. Para qual x limite tende a ser constante? Lucas, assim, por exemplo, se você pegar qualquer valor aqui, aqui essa parte aqui, ó, tá vendo? E vai para lá, né? Tem uma equação, um gráfico constante, de uma constante, tá? Que é o 5, tá vendo? Então, quando você pega literalmente do 8 aqui, esse gráfico não está muito bem formulado, mas dá para perceber que o 8 vale 5, tá vendo? Do 8 para frente, o limite vai ser 5. Limite de qualquer valor aqui do 8 para frente, né? Vai dar o valor de 5, tá? Se foi essa a pergunta que você fez. Tá? Nesse caso aqui, tá? Vai ser um valor constante, vai ser 5 direto, tá? Se foi isso que você perguntou. Pois é, cara, é porque aqui esse gráfico tá meio estranho mesmo, né? Eu talvez até, porque eu abri no site aqui, eu não sei se eu consigo dar, mas é o 8 sim, é o 8 e tá ligado ao 5, tá? Tanto é que aqui, ó, tá vendo? O limite de x tendendo a 8 é 5. Também por isso a gente dá para perceber, tá? Mas tenho certeza que na prova vai estar mais lúdico para vocês, beleza? Tranquilo, gente, essas questões de gráfico, tá? Eu acho que não Tranquilo. teve muita dúvida, não. Eu acho que a gente pode pegar mais o limite agora para a gente dar uma focada em limite, tá? Poliana botou boa noite. Quando pedir o valor de G1, o valor que vai pegar é o valor do ponto fechado. Isso, Poliana, isso aí. É o que eu falei, ó, G1. Aí é o ponto mesmo que eu quero. Eu não quero mais limite. Eu não quero mais vizinhança, eu quero ponto. Né? Então, quando o x é 1, nessa função G, né, ele vai para 1, porque a bolinha fechada está aqui. Tá? Beleza? Não é o 2. Tá bom? Então, estou saindo daqui. Espero que você tenha entendido, tá, Poliana? Qualquer coisa, manda mensagem aí. E aí vamos para o limite, tá? Gente, olha só. Vocês estão já vendo o gabarito aqui, né? Beleza. Que bom que entendeu. O que eu tenho falado nas últimas aulas, né? É que, literalmente, deixa eu ver aqui. G6 igual a menos 2. Isso aí. Mesmo, pegou mesmo. G6 aqui é menos 2. Tá vendo que a bolinha é fechada? É onde é o ponto mesmo. Se você pegar o G6 mesmo, é no ponto, não é mais o limite. Tá? Isso aí, Lucas. Tudo de bola. Gente, olha só. Qual é o problema do limite, né? O limite, ele dá ruim quando zero embaixo, certo? E o nosso propósito é o quê? É sempre tentar excluir o que zero embaixo, né? Então, por exemplo, nessa letra A aqui, a gente tem que analisar direitinho, né? Espera aí, deixa eu só aceitar aqui. Você percebe o quê? Que o menos 3, se você jogar aqui embaixo, né? Vai dar menos 3 ao quadrado, 9, né? Vezes 2, 18. Vai dar 18 menos 21 menos 3, mais 3, 0, né? Então, você já consegue abrir essa letra A aqui, né? Vou botar aqui do lado, tá, gente? Então, embaixo, vocês sabem que o menos 3 é raiz, certo? E quando você bota na fatoração, o que que acontece? Né? Na verdade, você tem que botar o contrário, né? Em vez de você botar x menos 3, você vai botar x mais 3. Tá? Não esqueçam. Se o número é raiz, vai ficar x e o oposto dele. Porque não é o menos 3 que é raiz. Então, para você jogar o menos 3 aqui, você tem que ter um mais 3 para zerar. Tá? Por isso que é sempre o oposto. Tá bom? E lembrando aqui em cima, gente. Peraí, tem uma mensagem aqui no chat. Você precisa saber de cara quando o limite não existe. Lucas, o limite não existe, eu até expliquei um pouquinho antes. Quando tem uma descontinuidade no gráfico, tá? Eu até vou mostrar de novo aqui.
Vou contar esse lapisinho, não consigo. Você está vendo isso aqui? Ó? Tá vendo? Não existe, ó, limite x tendendo a 1, porque, ó, tá vendo? A gente achou que aqui vale 1, tá? E por aqui por baixo, aqui vale menos 1. Quando eu venho pela esquerda no 1, tá? O x igual a 1. Quando você vem pela esquerda, ele está indo para o 1 aqui. E pela direita, ele está indo para o menos 1. Tá vendo? Teve uma quebra de continuidade. O gráfico parou aqui e continuou aqui. Quando tem essa quebra, né, no gráfico, não existe o limite. Tá? Eu peguei esse exemplo aqui para mostrar para todo mundo. Tá bom, cara? Espero que você tenha entendido, tá? Bota aí se você entendeu. Tá, cadê? Me perdi. Acho que estava aqui. Aqui, a gente estava aqui, né? Então, vocês entenderam que o menos 3 eu joguei aqui, zerou. Então, ficou x mais 3 aqui, porque eu sempre boto o oposto, tá? Tudo bem? Eu só tenho que achar o outro, né? O outro que multiplicado que daria aqui, tá? Eu tenho um macete para achar esse valor, essa outra expressão aqui, né? Não sei se tem algum tipo de fórmula e cada um faz de um jeito, né? Mas como é que eu acharia, por exemplo, que é 2x mais 1 aqui, né? Eu pensaria assim, ó, por exemplo, o último número aqui, tá? Que é o mais 3, tá? É a multiplicação desse número com esse, tá? Então, se aqui já é mais 3 e tem que dar mais 3 no final, o último aqui tem que ser mais 1. Tudo bem, gente? Tá? Então, o último, o C aqui, né, a multiplicação dessa fatoração com essa, 1 vezes 3. Tá? Como eu já tinha mais 3 aqui, eu tenho que completar com mais 1 aqui. Tá? E como é que eu sei que é 2x aqui no primeiro, né? Porque aqui é 2x ao quadrado, né? Se fosse só x ao quadrado, eu botaria um x sozinho. Como é 2x ao quadrado, eu sou obrigado a botar o 2x. Tá? Não tem mistério, não. Tá? Ah, professor, tem outro jeito de fazer? Tem, tá? Você pegaria essa expressão toda aqui embaixo, tá? Você pegaria o 2x ao quadrado mais 7x mais 3, 2x ao quadrado, tá? Mais 7x mais 3, dividiria, tá? Pela expressão que eu já tinha achado do x mais 3, tá? Que eu achei sabendo que o menos 3 ele é raiz aqui embaixo. Você fazendo essa divisão de fração, tá? A expressão maior dividido por x mais 3, eu acho o 2x mais 1 aqui que eu estava precisando. Porque, não sei se vocês lembram da prova real da divisão, né? O quociente multiplicado pelo divisor resulta no dividendo, tá? Então, o valor que eu acharia, a expressão que eu acharia aqui é a multiplicação do x mais 3 aqui, tá? Tá tudo bem, gente? É porque eu tô falando e ninguém falou nada. Isso que você fez aí, Uhum, é porque essa forma que você achou da primeira vez ficou um pouco na dedução, ficou um pouco confuso. uhum. Eu preferiria fazer esse modelo que você fez aí em cima, só que qual o nome disso que você fez aí, É divisão de polinômios. essa divisão aí? É Divisão de divisão de polinômio? polinômios. Você entendeu por que o x mais 3? Isso, porque tem que ser o x menos 3, ele zero embaixo, então você coloca ao contrário, não é O isso? menos 3 ele zera embaixo, né? Então você bota x mais 3. Show. Tá? Aí Entendi. essa dedução, a segunda que você não entendeu direito, né? Não, porque ficou na dedução, fiquei um pouco confuso. Não, então, aí você, pô, beleza, não gostei dessa dedução, né? Aí você vem e faz a divisão de polinômios da expressão maior, né? Dividido pelo x mais 3 Aham. que você já tinha achado, né? Aí eu vou lembrar vocês como é que faz divisão de polinômios, né? Aqui não é 2x ao quadrado, né? Então, o que acontece no polinômio? Você tem que achar o mesmo valor aqui, né? Multiplicado pelo x, né? Você repara se eu botar 2x, ó. Aí eu multiplico aqui pela expressão toda. 2x vezes x, né? 2x ao quadrado. Certo?
Quando eu jogo para o outro lado, eu troco o sinal dele, sempre, tá? Então, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. Foi para lá, ficou menos 2x ao quadrado. E faz pelo outro também, ó. 2x vezes 3, 6x. Positivo, né? Vem para cá, vira menos 6x. Porque qual é o meu objetivo, cara? Eu vou cortando um termo com... Eu vou cortando o primeiro termo, aí depois eu corto o segundo até zerar, tá? Até o resto dá zero. Ó, cortei, que era o meu objetivo, tá? Aí ficou 7x menos 6x, x, né? X, que é um x. E repete o mais 3 do lado. Aí beleza, esse x mais 3 já sai direto daqui, né? Eu boto mais 1. Porque 1 vezes x dá x. Vem para o outro lado, menos x. 1 vezes 3 é 3. Vem para o outro lado, menos 3. Tá vendo? Zerou. Ou seja, 2x mais 1, que é o que eu queria. Ah, beleza. Entendeu mesmo, cara? Essa divisão de polinômios? Entendi. Tá? Aí vocês escolhem, tá? Ou faz por essa dedução que eu falei, tá? Ou faz por divisão de polinômio, que nem ele preferiu. Tá bom, gente? Você poderia explicar de novo a dedução? A dedução, beleza. Eu vou apagar aqui divisão de polinômios para não atrapalhar, tá? Tudo bem, cara? Qualquer coisa, o vídeo depois tá gravado lá, tá? Vou apagar aqui. Vamos a dedução de novo, tá? Porque às vezes a gente olha o gabarito já pronto e não sabe o porquê, né? Eu trago o gabarito porque às vezes eu evito um pouco de escrever, né? Mas eu gosto de escrever porque aí dá passo a passo, né? Vamos lá. Você que ficou com dúvida agora, você entendeu por que do x mais 3 eu botei? Por que eu botei x mais 3? Sim, o x mais 3 eu entendi. Que se botar negativo vai dar zero, não pode. Isso aí. Menos 3 era aqui embaixo, então eu botei x mais 3, que é o oposto. Beleza. Como é que eu faço o completo com a dedução aqui, né? Eu faço desse jeito, tá, gente? Eu primeiro analiso o último número, que é o c, tá? O c aqui não é mais 3, né? Esse c aqui é o resultado da multiplicação desse número com a outra constante aqui, né? Se deu mais 3 aqui, e eu já tenho mais 3 aqui, eu tenho que multiplicar por qual número? Pelo mais 1. Tá? Por quê? Porque aqui é mais 3. Então, se aqui já é mais 3, eu tenho que multiplicar pelo mais 1 para dar mais 3 aqui no último. Entendeu ou não essa parte? E aí foi. Até aí foi, né? Beleza. Então, vamos lá. Agora, a primeira parte aqui. Como é que eu vou analisar, né? Aqui, gente, falta 1 minuto, aí vai cair, todo mundo volta, tá? Quem quiser. 2x ao quadrado. Eu já tenho um x aqui. Você concorda se eu botar só um x, né? Porque esse primeiro aqui é o resultado da multiplicação do primeiro com o primeiro. Se eu botar só um x, vai ficar x vezes x ao quadrado. Mas como é 2x ao quadrado, então eu completo com 2 na frente. Aí você repara 2x vezes x dá 2x ao quadrado. O primeiro termo é a multiplicação do primeiro com o primeiro. O último termo é a multiplicação do último com o último. É assim que eu faço a Entendi. dedução. Entendeu? Entendi. Que bom. Bem mais prático. Tá? Aí você escolhe, tá? Por divisão de polinômio ou pela questão. Gente, vai cair agora, tá? Teve um rapaz que entrou agora e já vai cair.